A paz do Senhor, meus amigos. A palavra liberdade tem um amplo significado. E no sentido de dicionário, significa autogoverno, autodeterminação, autossuficiência, soberania, libertação. Se refere ao nosso livre-arbítrio de poder ir e vir, de agir e de se decidir. Mas não é porque temos liberdade, somos livres, que podemos fazer o que quisermos. Eu tenho liberdade para ir e vir, mas eu não posso entrar numa região considerada perigosa ou impedida por motivos de risco que compromete a minha segurança. Enfim, ser livre não significa que estamos aptos a fazer o que quisermos. Tudo nos é permitido, nada pode ser tolhido para nós. Neste mundo, estamos sujeitos às leis civis. Quando desobedecemos essas leis, pagamos, de certa forma, pela transgressão, ou seja, por multa, ou seja, pelo cerceamento de nossa liberdade. Há sempre um modo de punir aqueles que infringem tais deveres. No que tange a nossa fé, Paulo definiu bem a situação. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Nunca devo fazer algo que desagrada o mandamento de Deus só porque eu tenho liberdade para isso, porque há sempre, pela transgressão, um preço a pagar. Sabemos que neste mundo, invariavelmente, plantamos e colhemos. Sempre a colheita é certa, dependendo da nossa semeadura nesta terra. Nossa liberdade é relativa, porque temos que observar vários fatores, igualmente os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor para a nossa vida, que nos livram do mal e das punições que não desejamos. Como contraponto, temos o termo libertinagem. E o que é? É a licenciosidade dos costumes. A pessoa não se priva de nada. É o ser humano que se entrega às paixões do mundo, não se autoavalia e não se sente transgressor, porque se habituou ao pecado, pensando que assim está aproveitando a vida, e quem não age dessa maneira a está desperdiçando. Na verdade, não sabe o que faz. Uma pessoa sem limites, libertina, é aquela que está sempre correndo um risco, não somente da morte espiritual, mas da morte física, ou as duas que podem acontecer simultaneamente. Chega num ponto em que a licenciosidade, a libertinagem atinge um grau tão elevado que a pessoa não se sente obrigada a responder por ela mesma e se entrega aos pecados da carne imoderadamente. O que temos percebido hoje, mais especificamente na juventude, é uma confusão entre esses termos. A libertinagem está ocupando o lugar da liberdade em seu entendimento. Essas pessoas que assim pensam não têm limites para agir, para ofender, para transgredir, para pecar, desonrando assim sistematicamente o nosso Deus de amor. A licenciosidade está também nas igrejas. Muitas vezes a liderança não exorta seus fiéis para se livrar do pecado, para abandonar aquilo que ofende ao Senhor, para viver uma vida mais reta e mais santa, onde não há pregação do evangelho genuíno, conforme o Senhor ensinou e pregou. Muitos têm se desviado dos caminhos do Senhor e até apostatado de sua fé. O Senhor recomendou que pregássemos para o mundo,
para os nossos, para a nossa família, para nossos amigos e até para irmãos da igreja, porque está faltando um ensinamento ideal. Certa vez, uma jovem da igreja se aproximou de mim e me disse que estava muito jovem para seguir a Deus, para frequentar a igreja, e ela estava perdendo muito, que suas amigas, que não eram evangélicas, tinham uma vida cheia, uma vida alegre, e que ela não podia fazer nada. Mas lembremos de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essa jovem se dizia amargurada, triste. Não é assim que devemos seguir ao Senhor, porque os mandamentos do Senhor, os seus conselhos para a nossa vida não são penosos, são leves para aqueles que amam, porque temos que servi-lo por amor, não por obrigação, não por medo, seguindo firmes após Cristo, louvando, adorando, enaltecendo o nome daquele que é o autor e o consumador de nossa fé. Quando terminei de falar, essa jovem se afastou, cabisbaixa e triste, como aquele jovem rico que também se afastou de Jesus, porque não tinha condições de abrir mão de sua riqueza. Naquele momento, eu aconselhei que ela repensasse essa decisão, porque ninguém de nós está livre da morte. Até um bebê no ventre, ele pode ser ceifado de sua vida futura. E nós temos que viver preparados, porque nunca sabemos se vai dar tempo para o arrependimento. A morte pode vir a qualquer momento, de tantas formas, e se não estivermos preparados, o nosso futuro eterno já estará totalmente comprometido. E eu não sei até que ponto isto fez com que ela mudasse de ideia, mas ela continua firme com o Senhor. Eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, sabendo que o mérito não é meu, mas do Espírito Santo que habita em nós. E a Jesus toda a honra e toda a glória. Em Cristo temos liberdade, inclusive liberdade para não pecar. Está escrito que aquele que peca e gosta do pecado é escravo do pecado e não está livre. Que sejamos e nos sintamos livres naquele que nos libertou, pelo seu puro amor, mesmo sendo pecadores. Amém. Se você gostou, curte e compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada. Deus lhes pague.